Cumprimento a todos os presentes, Sua Alteza Imperial, Dom Bertrand, o presidente do Círculo Monárquico e todos os demais palestrantes deste encontro. Estou muito feliz de poder estar aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o bicentenário da Constituição de 1824, na minha opinião, a Constituição mais importante da história do Brasil. Para quem não me conhece, meu nome é Júlia Bittencourt, eu sou advogada, especialista em Direito Administrativo e Constitucional e fui presidente fundadora do MBCI, do Movimento Brasília Capital do Império, por alguns anos. Hoje está sobre uma nova presidência, mas continuo aqui ativa e ajudando no que eu puder a Casa Imperial, aos nossos príncipes e ao nosso país. Bom, eu vou conversar um pouquinho hoje com vocês, apesar do tempo curto, sobre a nossa Constituição de 1824. Em alguns momentos aqui, para ficar um pouco mais didático, eu vou mencionar a nossa Constituição atual, a Constituição da República, e vou também mencionar a Constituição A Libertadora, que foi escrita pelo nosso príncipe e deputado Luiz Felipe. E no final eu vou mencionar um pouquinho sobre a volta da monarquia no nosso atual regime jurídico. A Constituição de 1824 é uma Constituição pequena, comparada com a nossa Constituição atual. Mas em meia hora não dá para falar tudo. Eu sei que é muita coisa para falar sobre a Constituição do Império. É uma Constituição muito importante, ela traz preceitos, ela traz palavras-chave que realmente trazem um entendimento muito profundo. Mas eu vou mencionar aqui com vocês, esta tarde, alguns artigos que eu acho que são os mais importantes para qualquer monarquista que esteja em uma conversa básica, eu brinco assim. Porque são artigos realmente que vocês podem ler facilmente, entender e numa eventual conversa, num eventual debate, podem trazê-los de forma didática e mencioná-los. E eu vou trazer, claro, com uma comparação com a nossa Constituição de 1988. Quem tiver no celular a Constituição ou puder pesquisar por ela, seria muito interessante para nos acompanhar nesta leitura. Eu vou mencionar alguns artigos, vou explicá-los de forma simples por causa do tempo, mas é claro que depois nós teremos os comentários do segundo palestrante e é claro que eu estarei aberta a perguntas no que eu puder ajudar ou responder. Bom, nós vamos mencionar aqui sobre o artigo 1º, o artigo 3º, o artigo 9º, o artigo 10 e o artigo 11 da Constituição de 1824, que este ano está fazendo o seu bicentenário. É um momento realmente muito importante na história política e na história jurídica do Brasil, porque quando se trata de império, nós só ouvimos falar na escola, nas aulas de história. Mas a importância desta carta para o mundo jurídico também, infelizmente, não é mencionado. Quando eu estive na faculdade e nas pós-graduações, nunca foi mencionado a existência desta carta. E eu fiquei muito triste com isso, porque o peso jurídico e histórico que a Constituição de 1824 traz deveria ser
objeto de estudo aprofundado nos cursos de direito, porque aqui começou os direitos e garantias coletivos individuais do povo brasileiro. Muito se menciona hoje que a Constituição da República é a Constituição cidadã. É porque, como eu mencionei, ninguém sabe praticamente da existência da Constituição de 1824, onde uma Constituição foi escrita pelo imperador, trazendo poderes ao povo. Na Constituição da República, nós não temos esta força e esta soberania tão explícita ao povo. Enquanto eu estiver aqui explicando um pouco sobre esses artigos, esse trecho vai ficar mais claro para cada um. No artigo 1º da Constituição Imperial está escrito: o Império do Brasil é a associação política de todos os cidadãos brasileiros. Eles formam uma nação livre e independente, que não admite com qualquer outro laço algum de união ou federação, que se oponha à sua independência. Neste primeiro artigo, já no título 1º, traz duas palavras-chave, que seriam livre e independente. O Brasil, ele tinha acabado de se tornar independente de Portugal, e quando Dom Pedro I escreveu esta Constituição, ele deixou bem claro este desejo de manter o Brasil livre, ou seja, tanto historicamente livre de Portugal, quanto se a Constituição estivesse em vigor nos dias atuais, livre de qualquer outra nação que poderia querer ficar de olho nos nossos recursos. São palavras que não trazem apenas também o aspecto de nação como território, mas traz o aspecto de livre e independente ao povo, que não está subordinado a um outro poder ou a uma outra nação, está subordinado apenas à própria nação. E a outra palavra, outro termo importante de se mencionar é a associação política de todos. Quando se menciona de todos, quer dizer o quê? Sem exceção, sem distinção, sem preconceito. De todos os brasileiros e de todas as brasileiras. Uma Constituição, quando é preciso mencionar isto, o que difere uma Constituição de uma lei normal, por exemplo? O que difere uma Constituição de um estatuto de um condomínio? É a importância que o próprio povo dá àquela carta. Se o povo não respeita, se o povo não segue, se as instituições que estão constitucionalmente reguladas para proteger o seu texto, aquela Constituição, aquela lei não tem valor, ou seja, não passará de um papel com palavras escritas. A Constituição ela já nasce com um poder de soberana sobre as demais leis. Não há uma lei superior. A Constituição é a que está no topo da pirâmide. Embaixo vem leis complementares, leis ordinárias, estatutos, regulamentos e tal. Se o povo não respeita, não há o que se falar. A Constituição ela tem que estar em consonância com o povo na época em qual ela foi escrita. Mas, principalmente, ela tem que estar escrita para o povo que virá.
Claro, se a Constituição de 1824 estivesse ainda em vigor, provavelmente ela teria sofrido algumas modificações, não muitas, mas teria que sofrer algumas, pois o momento histórico de hoje é diferente do momento histórico no qual ela foi escrita. Mas eu tenho certeza que seriam poucas. Por quê? A Constituição de 1824 ela é curta, ela é pequena em seu texto. Ela não trata de muitos assuntos, ela trata da formação do Estado e, para mim, o mais importante, dos direitos e das garantias individuais. Na Constituição da República atual, ela trata de inúmeros assuntos, inúmeros, é uma Constituição enorme. E a maioria desses assuntos poderiam ser regidos por códigos ou por outras leis, mas infelizmente ela está regida na Constituição, o que faz ser uma lei difícil. Até para nós estudiosos do direito, nós percebemos que é uma lei difícil. Ela traz palavras difíceis, ela é longa, ela é complexa, o que faz ela ainda ser mais difícil ainda é a quantidade de emendas. Todo ano são mais e mais e mais. Na Constituição do Império, por exemplo, nós tivemos pouquíssimas e raríssimas exceções de emendas, e na maioria dos casos houve-se um evento chamado mutação constitucional. Mas este fenômeno é para uma outra palestra. Mas quem quiser procurar saber, foi este o fenômeno que alterou em raríssimas vezes a nossa Constituição de 1824. Então, a nossa Constituição do Império, ela traz no seu teor esses aspectos tão importantes: a independência, a liberdade e o povo. Eu acho que são os 3 pilares da Constituição do Império, apesar de ter sido escrita pelo imperador, que é um dos poderes. Esse trecho que eu acabei de mencionar é apenas para ilustrar um pouco, mas é importante que todos saibam. Mas continuando aqui sobre a nossa Constituição Imperial, como estava mencionando no artigo 1º, a Associação Política do Povo. Vocês percebem que logo no primeiro artigo, o nosso imperador Dom Pedro I trouxe a importância e a soberania do povo sobre a Constituição e sobre o território brasileiro. No direito internacional, menciona-se que só há uma nação se houver 3 elementos. São eles: povo, território e governo. Se houver a falta de algum desses elementos, não se há uma nação. Ou seja, nós tínhamos um governo monárquico, nós tínhamos um território, o Brasil, e nós tínhamos um povo, o povo brasileiro. E quando Dom Pedro traz logo no primeiro artigo e na primeira frase o Império do Brasil é a associação do povo. Ele não trouxe a associação do povo mais do imperador. Ele não trouxe a associação do povo mais o Senado, das autoridades ou das instituições. Não. Ele trouxe do povo. Ou seja, ele já trouxe a principal essência da nossa Constituição de 1824, que é os direitos e deveres individuais. Quando se menciona no direito esse termo, traz-se muito a mentalidade, o Estado democrático de direito, ou seja, há leis e há um povo que deve obedecer ou fazer o que a lei determina. Há direitos. E logo no primeiro artigo, Dom Pedro trouxe isso. Vocês devem se manter atentos ao momento histórico que a Constituição foi escrita. Foi em 1824. E quando ela foi escrita, ela se manteve firme,
ela se manteve como unidade de um território recém-criado, de um povo que estava nascendo, e ela foi tão importante para o Brasil. Nós temos unidade territorial hoje porque nós tínhamos uma Constituição muito bem escrita. E eu posso mencionar aqui com toda a minha certeza. A Constituição do Brasil de 1824 é um exemplo de Constituição para o mundo, historicamente. Eu já li inúmeras Constituições e eu posso garantir a todos, é uma Constituição muito bem escrita. E eu gosto muito dela. Bom, mas eu não vou aqui, senão eu vou mencionar várias coisas que eu gostaria, mas vamos seguir aqui o nosso roteiro. No seu artigo 3º, menciona se o seu governo é monárquico, é hereditário, é constitucional e é representativo. Ou seja, há uma Constituição na qual todos os poderes e na qual toda a população deverá seguir, que é a Constituição. Não é cada um fazendo o que quer, não. Existe uma Constituição, existe uma lei. Nós somos um país sério e isso é muito importante. E representativo. Representativo porque nós teríamos o Senado e a Câmara como nós temos hoje. No artigo seguindo, no artigo 9º, esse artigo é um artigo muito importante mesmo. Eu poderia falar 1 hora só sobre ele, mas eu vou mencioná-lo apenas porque ele é um artigo muito profundo e por causa do tempo não vou poder falar tudo, mas eu vou mencionar porque é um artigo importante. No artigo 9º está escrito: a divisão e harmonia dos poderes políticos é o princípio conservador dos direitos do povo e o mais seguro meio de fazer efetivas as garantias que a Constituição oferece. Bom, primeiro ponto, a divisão e harmonia dos poderes políticos. Quais são os poderes políticos? Moderador, judicial, legislativo e executivo. No Império nós tínhamos 4 poderes, diferentes do que nós temos hoje, que é apenas 3. Nós não temos hoje na República um poder moderador, que fique claro isso, ok? Muito se menciona. Quem seria o poder moderador? Nós não temos, é apenas 3. No texto constitucional da Constituição de 1824, era expresso o 4º poder, que era exercido pelo nosso imperador. E eles trazem que os poderes políticos é o princípio conservador dos direitos do povo e o mais seguro meio de fazer efetivas as garantias. O poder moderador, resumidamente, ele tinha a função de quê? Tem um poder X, ele está saindo um pouco da sua função constitucional. O poder moderador tinha a função de quê? Ei, poder X, volta para cá. Você está extrapolando as suas funções constitucionais. Tinha o poder Y. O poder Y não estava cumprindo, estava inerte. O imperador podia ir lá e falar: ei, poder Y, acorda, você tem que trabalhar. Hoje, nós não temos a quem pedir socorro. Hoje, nós estamos fadados apenas aos 3 poderes. Antes, nós tínhamos a quem pedir um socorro, ou seja, ao nosso imperador. E era a função dele, na pessoa dele, fazer com que a divisão e a harmonia dos poderes, fazer com que os 3 poderes não saíssem da sua zona constitucional. E caso saíssem, trazer o poder de volta. Porque caso algum saísse das suas funções, poderia desencadear algum atrito. Então, o imperador tinha essa função de conservar, como está mencionado, eles trazem este termo, princípio conservador.
Essa era a função do imperador, manter os poderes nas suas respectivas esferas constitucionais. Como eu tinha mencionado no artigo 1º, que o povo era o império e o império era o povo, só poderia haver essa relação caso houvesse a divisão, a harmonia, mantidas pelo princípio conservador do imperador. Porque é o que está escrito aqui, olha, para fazer as efetivas as garantias que a Constituição oferece. Ou seja, o povo só estaria seguro com seus direitos e com as suas garantias que a própria Constituição oferecesse, se todos os poderes estivessem nas suas respectivas esferas constitucionais. E essa era a função do imperador. É por isso que o texto constitucional traz as funções do poder moderador e menciona esses termos de conservar a harmonia entre os poderes. Bom, outro ponto importante no artigo 9º, que quando ele menciona povo, ele menciona mais uma vez o que eu mencionei, que foi o Estado Democrático de Direito. Mais uma vez, a Constituição reafirma a importância e a soberania do povo sobre a nação. Não é o imperador, não são as instituições, é o próprio povo. E isso é muito importante numa Constituição. Na Constituição da República atual, por exemplo, menciona-se no seu artigo 1º a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios, do Distrito Federal, constitui-se um Estado democrático de direito e tem como fundamentos, e menciona os fundamentos. Não há a palavra povo, não há a palavra sociedade ou algo do tipo. Na Constituição Imperial, logo no 1º artigo, mencionava-se quem era de fato a União, quem era de fato o Estado, era o povo. Não eram os estados, o Distrito Federal, o município, não. Na Constituição da República, menciona-se no parágrafo único, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes. Apenas no parágrafo único. Mas é o que nós temos. Bom, para dar continuidade e encerrar, eu gostaria de mencionar o artigo 10, que traz: os poderes políticos reconhecidos pela Constituição do Império do Brasil são 4. O legislativo, o moderador, o executivo e o judicial. Como eu já mencionei isto, o poder legislativo, ele era formado pela Câmara e pelo Senado. É um dado importante. E por último, no artigo 11 traz: os representantes da nação brasileira são o imperador e a Assembleia Geral. Hoje, na República, os representantes são o presidente, porque ele exerce 2 funções, chefe de Estado e chefe de governo. Quando o Brasil, por exemplo, vai em uma visita de Estado assinar um tratado internacional, quem vai representando o Brasil é o presidente. No artigo 11 da Constituição, é o primeiro passo para mencionar que nós éramos uma monarquia parlamentarista, porque o nosso imperador é o nosso chefe de Estado e o nosso primeiro-ministro, que veio, importante de se mencionar isto, o nosso primeiro-ministro está na nossa Constituição de 1824, através de um fenômeno que eu mencionei lá no início, mutação constitucional. Não há no texto expresso o termo, ele veio através de uma modificação reiterada que trouxe o primeiro-ministro. Mas isso é assunto para uma outra oportunidade. E pela Assembleia Geral, pelo primeiro-ministro. Muito interessante também este artigo. Infelizmente, como eu mencionei, o tempo é curto,
mas eu gostaria de ter falado um pouquinho sobre a nossa Constituição de 1824, que está comemorando o bicentenário este ano. Como eu disse também, eu estou aberta a perguntas, se alguém tiver alguma dúvida, eu vou ficar muito feliz em responder. Quem tiver curiosidade, leiam a Constituição A Libertadora, do Luiz Felipe, que ele escreveu, é muito interessante. Ele faz ali quase uma junção das duas constituições, claro, com mais ênfase a Constituição Imperial. A Constituição de 1824 é uma Constituição bem curtinha, você lê facilmente. E o mais importante, na minha opinião, é uma Constituição com as palavras simples, ou seja, qualquer pessoa pode ler e vai entender. Isso, para mim, é o mais importante. Muito diferente da nossa Constituição de hoje, que é uma Constituição muito difícil. Então, eu gostaria também, por último, antes de terminar, que falta apenas 2 minutinhos do meu tempo, muitos me perguntam, Júlia, é possível a volta da monarquia no Brasil juridicamente? Nos últimos tempos, nós temos ouvido nos noticiários o modelo semipresidencialista no Brasil. Bom, se estão mencionando isso no viés político, é porque pode sim ser alterado um modelo, a forma de governo do Brasil. Sair de uma república e ir para uma monarquia. Teria que haver, claro, uma vontade do povo e uma vontade da parte política, tá? Pode ser através de um plebiscito ou de um referendo, como já houve no passado, como todos sabem. Nós teríamos um modelo parecido, apenas a título de exemplo, tá? Inglaterra, nós teríamos um rei, um imperador, um parlamento, uma câmara, um senado, haveriam eleições normais, não, o imperador não é um ditador, né? Como muitos mencionam às vezes, nós teríamos eleições, seríamos uma nação representativa, mas a diferença nós teríamos o imperador representando o Estado é aquele que é perene, não muda, e nós teríamos um primeiro-ministro que representaria o governo, aquilo que é transitório, ou seja, governos vêm e governos vão, mas o Estado permanece. Então, poderia sim, dentro do direito, menciona-se um termo que vocês já devem ter ouvido falar, que é cláusula pétrea. O que seria uma cláusula pétrea? É aqueles artigos da Constituição que não podem ser alterados de forma alguma, nem por emenda, nem por vontade de A ou vontade de B. E já foi mencionado que a forma republicana não é uma cláusula pétrea, até porque nós tivemos um plebiscito sobre isso após a Constituição. Então, sim, é possível, mas deveria haver forças, tanto do povo quanto forças políticas, para tanto. Eu estarei aqui sempre torcendo e ajudando no que eu puder. Bom, eu agradeço muito por vocês terem me escutado. Como eu disse, foi uma explanação bem rápida, bem simples, mas que eu espero que vocês tenham tido um pouco mais de conhecimento sobre a Constituição e a importância, como eu mencionei, jurídica e histórica da Constituição mais importante do Brasil. A primeira Constituição que garantiu direitos e deveres ao povo como um todo. Muito obrigada, agradeço ao presidente que me deu essa oportunidade. Tenho certeza que o próximo palestrante trará comentários importantes e complementares sobre o que eu conversei aqui com vocês hoje e tenho certeza que nos veremos muito em breve. Saúde a todos!